Vinícius. Vai, entra, agora você entra, vem. Vinícius, deu. Não quer mais? Eu vou querer mais não, se você não querer mais. Ai, quebrou. Poxa, quem que é a chave? Nossa, com o Nicolas ali jogou a chave? Que eu peguei aqui, eu acho que eu gosto aqui. Deu, Vinícius. Você vai ficar me negando? Depois que você estiver sofrendo aí que ele ficar o pessoal bunda, tá fudido. Deu, Vini! Qual a dinâmica do que aconteceu aqui agora que a gente acabou de presenciar? O rapaz de boné, que tá ali, é o namorado dessa moça. E esse outro é o amigo dela que veio, a beijou e ela ficou rindo. E fizeram isso na frente do real namorado dela, que ficou paralisado sem conseguir ter nenhuma reação. E no final ela foi, deu 2 beijinhos nele, como tá tudo bem, não foi nada demais, tentando apaziguar aquela situação de envergonhamento que o rapaz passou. Toda essa cena aqui, essa dinâmica, ela descreve uma dinâmica de humilhação pública, que é uma traição aberta e a paralisia emocional, que isso pode ser analisado tanto pela psicologia comportamental relacional quanto pela psicanálise. É o que eu pretendo fazer aqui. Isso aqui não é normal, isso aqui não é saudável. Isso aqui não funciona dentro de um relacionamento comprometido monogâmico. E isso aqui sinaliza problemas profundos de todos os lados. Vamos começar na psicologia, sobre psicologia do apego. Por uma digníssima, tá? Isso aqui, ela provavelmente está buscando uma forma de poder, de validação ou excitação. As digníssimas fazem isso, né, esse tipo de flertar com outros homens, ainda não satisfeita em flertar, ainda fazem isso na frente do namorado para demonstrar várias coisas. Uma insatisfação no relacionamento. De repente, ela acha que está caindo na rotina, seja o que for. Então é uma forma passivo-agressiva de punir o parceiro ou forçar nele algum tipo de reação. E você tem traços narcisistas ou de baixa empatia aqui funcionando. O riso que ela deu no final serve como um mecanismo de defesa. Tá? É o riso de nervoso, o riso de desprezo. Tanto nela quanto no coitado do cara que ficou olhando isso tudo. Para lidar com a culpa, com a ansiedade e com o desconforto. E rir em momentos inapropriados reduz a tensão interna e reforça a superioridade. Né? Com, eu controlo a situação, tá tudo bem, não é nada demais o que está acontecendo. Existem testes de limite que são feitos assim. Ou uma pessoa, ou ela está tentando provocar o fim do relacionamento de forma indireta. Algumas pessoas, tá, elas provocam crises públicas das relações porque elas não conseguem terminar de forma madura. Então esse beijo maximiza a humilhação do cara. Além de uma questão da excitação pela própria proibição ou exibicionismo. A adrenalina de fazer isso na frente do namorado, de dominar a cena, sempre vai gerar prazer para elas. E vamos analisar agora o namorado, né? Que é o símbolo da impotência e da paralisia aqui. Por que ele ficou parado? Isso classicamente é uma resposta de congelamento do sistema nervoso autônomo. Então, quando o cérebro percebe uma ameaça extrema, que é uma traição pública, perder o status, rejeição, humilhação, as opções de luta ou fuga parecem inúteis ou perigosas demais. Então, o cérebro ativa um modo de paralisia. Ele é dominado pelo sistema parasimpático. O corpo ele desliga para sobreviver. O coração fica mais lento, existe uma dissociação com a situação, existe uma incapacidade de agir. Isso aqui é comum em pessoas com histórico de trauma relacional, que já tem problemas nas relações. Apego ansioso, apego evitante, ou ansioso evitante, como as pessoas falam, baixa autoestima, medo crônico do confronto. Então essa impotência que a gente presenciou aqui, ela é literal, sabe? Ele não consegue. E muitas vezes, a gente precisa falar aqui, muitos homens, sério, homens que são mimimistas, eles apresentam uma impotência na sua parte. Eles não conseguem. O homem bonzinho, o homem agradador, ele é caracterizado por uma impotência. Ele não consegue mais. Ele tem esse problema. E isso se transfere também para a impotência social da vida dele. Isso é muito triste, tá? Isso aqui não é pra gente rir. Eu sei que talvez a gente até dê risada vendo isso no início, mas não existe nada mais triste
do que esse rapaz está passando e nós deveríamos nos compadecer com a vida desse rapaz. Então essa impotência pode ser física ou simbólica, social, né? É a perda do poder de agência masculina. E o pior é que esse congelamento ele vai gerar uma vergonha posterior, reforçando ainda mais o ciclo de impotência. E alguém filmou, cara, e jogou na internet isso. Olha as pessoas que esse rapaz está sendo vítima. Ele está sendo vítima de todo mundo, esse rapaz. Sendo vítima dos amigos, sendo vítima da namorada, está sendo vitimizado pela internet inteira, que está debochando do cara. E ninguém está se importando com ele. Vamos ver uma outra situação aqui agora. Nesse outro vídeo aqui, um cara espalhou no bairro que tinha papado uma digníssima casada. E ela foi lá tirar satisfação junto com o marido dela. Foi tirar satisfação com o cara. Como assim? E o marido... Saúde, amor da minha vida. E o marido, tentando preservar a sua honra, foi lá enfrentar o cara e... O final, acho que vocês já imaginam qual foi. Vamos assistir depois a gente volta. Ei, tá lá onde vai estar em pauta. Tu fudesse quem? Tu fudesse quem? Tu fudesse quem? Tu fudesse quem? Mas tu tá espalhando dizendo que tu fudesse. Tô cuidando nada, tô cuidando. Tu fudesse quem? Oxê, Bora, tá bom, tá doido. Para, Bruno. Para, Bruno. Bora, meu irmão. Bora, porra. Tá vergonha. Hein? Idiota. tá bom, Zé, tá bom. Tu tá falando merda por quê? Ei, parou, tá bom, parou, tá bom, parou. O que aconteceu? O cara foi lá enfrentar o papador e apanhou. O cara passou pelo escárnio público de todo mundo ficar sabendo, né, de que o cara tinha papado a esposa dele, e aí foi enfrentar e apanhou pro cara. Tá todo mundo debochando dele no bairro e os relatos são de que ele foi embora com a digníssima e não vão voltar mais pro bairro. Tiveram que abandonar a casa porque o escárnio público está sendo intenso demais. A questão é, como surgiu essa história? Você acha realmente que essa história surgiu do nada? O cara viu uma passando e saiu espalhando? É claro que não. Com certeza essa senhora aqui tinha amizade com outro cara e conversavam com outro cara. Era vista conversando com ele. E isso reforçou a fofoca de que alguém espalhou, talvez até mesmo o cara, pode ter sido, de que papou. Ou pode ter sido até mesmo verdade. Então, isso tudo contribuiu, as atitudes dela contribuíram para o inferno da vida que o outro está vivendo agora, o marido. Que vai ser ridicularizado até o final dos tempos. Mais uma vez, não apenas pelos vizinhos, pela situação, mas pelo mundo todo, porque gravaram isso. E não vai acabar. Não vai acabar por aí. Mas voltando, né? Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade de castração, daquele primeiro vídeo. Vamos falar um pouquinho dessa ansiedade de castração segundo Freud. Por quê? Ver um outro homem possuindo a esposa, a namorada, a esposa, reativa ao medo infantil de perda do falo, perda do poder. Reativa a rivalidade edípica não resolvida. Então, o outro homem representa o pai rival. A digníssima representa a mãe desejada e traidora. A paralisia, naquele outro caso, é a realização simbólica desta castração. Ele se sente castrado, sem falo, sem ação. Existe uma dinâmica também de code, né, e humilhação, de cor, né, 3 pontinhos, no. Ainda que não seja consensual, a gente precisa falar isso aqui. Porque há um masoquismo moral erótico, né, um prazer na degradação do homem. E alguns homens também gostam disso, por incrível que pareça, tem um homem maluco assim. Então alguns homens, eles viram o code, porque isso confirma fantasias de inadequação e culpa que ele sente. É um cara que não se sente capaz e ele se pune dessa forma. Aquele congelamento que a gente viu pode ser uma defesa contra o prazer proibido que ele tem da humilhação que ele está vivendo. Lacan, por exemplo, diria que isso toca no real, que é o encontro traumático com a falta. O parceiro não é o todo que preenche. E a cena expõe a falha do imaginário romântico. Temos um vídeo aqui que eu quero trazer para vocês.
A gente precisa entender uma coisa. Existe todo um viés cultural extremamente forte para convencer os homens a serem traídos por suas namoradas, suas esposas e acharem isso normal. Existe uma pressão social gigantesca por parte das digníssimas em todas as áreas da mídia. Retratado em shows de stand-up, filmes, novelas, de que é a não monogamia, né? De que o homem tem que aceitar e participar dessa, como um agente ativo da própria humilhação em ver a digníssima dele se envolvendo com outros homens e que isso não tem nada de errado. Nós precisamos combater isso. Olha esse show maldito aqui de stand-up. Vem pegar tua esposa na tua frente. Uma vez. Caralho. E aí, como é que foi pra tu, emocionalmente? Foi bom, cara. Tu se sentiu bem? Eu tava junto com o cara no sofá, aí quando a gente foi pro quarto, eu e o cara, Tu deixou tua esposa na sala e foi pro quarto com o cara? e ele tinha ligado o ar-condicionado do quarto pra gente usar. Tu foi cuidadoso. Puta, tu é muito forte, cara. Mas assim, tem a vantagem. Às vezes, assim, amor, uma amiga vai vir visitar a gente. Não sei se vale, cara. É a mulher que tu ama e tu tá ligando o ar-condicionado pra ela mamar no fresquinho. Puta que pariu. A mulher dando ele com a raquete de mosquito. Gente, deixa eu tirar os mosquitos daqui. Senão não vai ter conforto. Vocês querem água, suco. Meninos, desculpa atrapalhar a foda de vocês. Eu fiz biscoitos. Você é o quê? Você é lemente? Ah, vai se fuder isso aqui. Você percebeu aqui o que estava acontecendo? E os caras ainda têm a coragem de falar que vem vantagem nisso. Sabe? Os caras, eles acabam vindo com naturalidade essas situações. Eles não se incomodam. E querem te convencer que você não tem que se incomodar também. O que nós precisamos fazer é simplesmente bater de frente com isso. O problema é que existe todo um movimento hoje de glorificação da infidelidade e a glorificação da traição. Tem um caso bem famoso de um pastor. Esse pastor tinha 5 filhos e ele começou a ajudar um jovem. O jovem estava sozinho na igreja, né? Meu Deus do céu. Estava sozinho na igreja e esse pastor começou a ajudar esse jovem. E ele era muito envolvido com a igreja. E o jovem ia na casa dele conversar com a esposa dele. E a esposa dele se sentia tadinha, né? Ela se sentia muito sozinha, porque o marido estava sempre trabalhando muito. E ela se envolveu com esse jovem e engravidou desse jovem. E eles são contra o abubo. E ele criou o filho como se, esse pastor criou o filho como se fosse dele. Nas entrevistas em que o pastor conta isso, ele debulha em lágrimas. O cara chora muito enquanto ele conta. E você vê a esposa dele só olhando para ele assim, não tendo a real concepção do dano que ela causou na vida do cara para sempre, na imagem pública desse cara. E essa história é retratada como, olha como o amor sempre triunfa. Não, cara. Isso na verdade demonstra como os homens são tão fracos hoje que eles acham que participar do próprio envergonhamento, na verdade, é a força deles. Olha, ele aguentou. Tem mais uma coisa aqui. É isso aqui que é extremamente comum dentro das igrejas hoje. Quero ser cuckold e ela não sabe. Cristão com desejo cuckold. E tem canais, né, contando esses relatos, essas histórias, mostrando com tanta naturalidade as situações que acontecem. E é uma vergonha que a gente... Não sei, pra te falar mais. É uma vergonha que as coisas sejam tratadas desse jeito. Os homens não têm mais orgulho de ser homens de verdade, serem os textos da sua casa. Vamos ver só mais um vídeo pra gente encerrar? Tem esse vídeo aqui, eu tirei o áudio pra gente não ter problema com o som, né? Com a música aqui, ó. POV, não gosto de homem que explana. Eu mostrando pros meus amigos como ele fez. Isso aqui é extremamente comum em ambiente de trabalho. Cara, você não tem ideia de como isso aqui é comum, irmão.
todos os lugares que eu trabalhei, eu presenciei isso. Esse mesmo tipo de atitude. Essa futura esposa de alguém aqui, vamos assistir? Tá sem som? Olha aí. As futuras esposas de alguém brincando com um amigo no trabalho. É a brincadeira que eles têm. E elas querem que você aceite isso com naturalidade. Não, você tem que aceitar. Você é inseguro? Poxa, você é tão inseguro assim, você não percebe que o amor dela é pra você. Isso aqui é só uma brincadeira. Os pastores vão tentar te convencer de que isso aqui é normal, cara. E é normal? Esse é o novo normal agora? É isso que você acha legal? Eu não concordo com isso.